Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali e Aqui e estamos aqui hoje para falar sobre um assunto não muito agradável que é Animais Fantásticos 2, Os Crimes de Grindelwald. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo e vamos falar desse filme que vai ser bem polêmico. Essa semana estreia o novo filme da saga, do universo mágico de Harry Potter, Animais Fantásticos 2, Os Crimes de Grindelwald. Então em 2014 a gente teve o lançamento de Animais Fantásticos e Onde Habitam, onde a gente conheceu a história do Newt, da Queenie, da Tina e do Jacob, que formam ali um novo grupo, que se passa em 1920 e pouco. É uma história mais de época, vai contar a história do mundo mágico bem antes do Harry nascer, muita coisa, uma felicidade que aqueceu nossos coraçõezinhos, mas que também ficou cheia de polêmicas por conta da escolha peculiar, de um certo ator para um dos personagens principais dessa história, que é o Grindelwald, que é o vilão, um dos grandes vilões da saga de Harry Potter. Eu não vou falar muito sobre esse assunto, sobre essa polêmica em especial. Eu já fiz um vídeo fazendo um desabafo sobre isso e como eu me senti em relação a isso. Ele vai estar aqui no izinho pra vocês clicarem se vocês ainda não assistiram esse vídeo. Então hoje eu vou só falar realmente do filme, do que aconteceu, como foi o filme pra mim. Enfim, eu acho que tem bastante coisa já pra gente falar sem entrar nos méritos da polêmica. O segundo filme já era um filme, como eu falei, as expectativas estavam bem baixas, especialmente por conta de toda essa polêmica, por conta de muitos posicionamentos que a J.K. Rowling teve nos últimos meses, tanto em relação a isso, quanto em relação a surpresas que ela revela sobre os personagens, ou sobre a história dos livros, ou coisas que ela nunca contou, mas que sempre estiveram ali. E a gente começou a perceber que a J.K. Rowling, em muitos momentos, ela procura aquele negócio que vai destacar ela, Então, mencionar que um personagem é gay, tentar colocar uma inclusão ali dentro dos personagens, que inicialmente, quando ela escreveu esses livros, provavelmente essas inclusões, elas não existiam, Porque há 20 anos atrás, isso já era muito diferente, era visto de uma forma diferente. Então é normal que essas inclusões não sejam tão comuns, mas a J.K. Rowling tem agido de uma forma pra fazer a gente acreditar que essas inclusões sempre estiveram ali e que isso sempre foi parte do plano inicial dela. Isso é uma coisa que não tem agradado muitos fãs, da mesma forma que não tem me agradado. Falando desse filme, então, a gente tava com expectativas bem baixas, Os trailers, eles estavam muito legais, principalmente porque era a primeira vez que a gente veria Hogwarts novamente. Nesse filme a gente veria um novo Dumbledore, um Dumbledore jovem que foi interpretado pelo Jude Law. E aí a gente também veria uma conexão muito mais forte do Animais Fantásticos com a linha temporal de Harry Potter, com as coisas que acontecem em Harry Potter e tudo mais. Principalmente essa treta entre Dumbledore e Grindelwald, que tem toda uma história aí do passado, Teoricamente tem um romancezinho aí escondido e a gente estaria mais conectado com essa história. Mas, e aí? O que aconteceu no filme, Como eu me senti no filme? O primeiro filme é um filme que eu gostei bastante, Eu tenho até um vídeo no canal falando sobre ele. Eu chorei muito no primeiro filme. Eu chorei nesse filme também, chorei bastante. Principalmente quando aparece Hogwarts, Aparecem alguns easter eggs, personagens, objetos, situações, várias coisas, vários pequenos detalhes que fazem alusão ao mundo bruxo que a gente conhece na época do Harry. Então é uma coisa que é legal, um detalhe que é interessante, mas pra ser realmente incrível, precisava ter uma história realmente incrível por trás, e essa história não acontece. Eu acho que uma das coisas mais decepcionantes desse filme é o roteiro. É um roteiro extremamente fraco, é um roteiro cheio de buracos, é um roteiro que, inclusive, bate de frente com muitas coisas que a gente conhecia sobre o universo mágico, sobre a história de Harry Potter, Então ele contradiz muitas coisas que a gente já conhecia e já sabia serem verdade. Então isso é uma coisa que me incomoda muito, porque é a mesma coisa que aconteceu em Cursed Child, por exemplo, Então é aquela coisa de uma informação que é velada, mas que é basicamente verdade, mas que então, só por ser velada, a pessoa não vê problema em mudar um pouco essa informação e transformar ela numa outra coisa. Isso acontece muito durante o filme e principalmente no final do filme. Além disso, o próprio roteiro do filme, ele não tem uma história interessante. Eu senti muita falta da parte de Animais Fantásticos do filme. A gente tem alguns momentos, um pouco mais específicos sobre o Newt, sobre a parte que ele cuida dos animais, mas não é tão forte quanto no primeiro filme, Isso não é o que dirige a história no caminho que ela tem que ir. Isso me deixou bem triste, porque eu queria muito ver essa parte. Eu gosto muito dos personagens que foram criados nesse novo universo, O nosso quarteto principal aí, o Newt, a Queenie, a Tina e o Jacob, são personagens muito interessantes e que, na minha opinião, ficaram em segundo plano pra dar espaço pra essa outra história aí,
mas essa outra história também não é a história que fica em primeiro plano, então fica meio que dividido e nada fica em primeiro plano e daí fica só uma coisa muito estranha. Aí vocês vão dizer, poxa, Alice, mas o filme chama Crimes de Grindelwald, então é óbvio que a gente ficaria sabendo sobre os crimes do Grindelwald. Pois é, mas daí a gente também não fica sabendo dos crimes dele, entendeu? Fica meio nebuloso a história dele, a gente vê um pouco sobre como ele tá agindo, mas também a gente não sabe direito do passado, a gente não sabe direito de nada, então meio que fica meio pra lá e meio pra cá e não fica em lugar nenhum. Então, no final, a história, ela não sabe qual é a história que ela quer contar e ela não conta nenhuma história. Os personagens que a gente conheceu no primeiro filme foram muito mal explorados nesse filme, principalmente o Jacob e a Queenie, eles são personagens que têm uma complexidade muito grande. É muito interessante ver um não-mage dentro do universo mágico, né, um trouxa dentro do universo mágico. No primeiro filme, o Jacob era 100% a gente assistindo aquele filme, a gente se deslumbrando com as coisas mágicas. É claro que, em teoria, agora ele já está acostumado, mas ainda assim, né, gente, se a gente se deslumbra ainda com as coisas mágicas, como o Jacob não se deslumbraria, né? E eu senti que em muitas partes ele sempre ficava no canto, fazendo um comentário engraçado, ou só no canto esperando acontecer alguma coisa. Isso me incomodou muito, porque ele é um personagem muito interessante. A própria Queenie, a gente vê ali a trajetória dela, mas que também parece meio jogada e enfim, o que acontece com ela nesse filme parece meio jogado e parece só que eles não tiveram tempo de desenvolver essa personagem. Enquanto isso, né, do lado da Tina e do Newt, a gente vê um desenvolvimento maior do relacionamento deles, mas parece que o desenvolvimento também fica perdido, né? Rola ali uns ciúmes, rola ali toda uma situação e aí é meio triste, gente. Os personagens que foram introduzidos nesse filme, alguns foram bem legais, outros não tanto. A própria Nagini ficou como uma personagem secundária da secundária, praticamente. O Credence, ele aparece em alguns momentos, mas também não tem muito desenvolvimento. A Lita Lestrange, o irmão do Newt, eles aparecem, eu queria ter visto mais sobre essa história do Newt com o irmão dele, acho que teria sido interessante, principalmente porque, teoricamente, o Newt é o personagem principal desse filme, então teria sido legal a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse relacionamento turbulento aí que ele tem com o irmão dele. A gente também não teve isso. Gente, então não rolou pra mim, entendeu? Não rolou. Eu queria que tivessem aberto espaço pra esses personagens que a gente não conheceu, né? Talvez o Grindelwald pudesse ainda ter ficado em segundo plano nesse filme pra ser explorado mais pra frente, porque no final é isso que eu falei, não se explora nenhum dos personagens, nem o tal do vilão incrível e nem os outros personagens que foram introduzidos. Agora, as coisas que me surpreenderam positivamente, uma delas foi o Jude Law como Dumbledore, como jovem Dumbledore. É claro que ele, nesse filme, está sendo retratado como professor de defesa contra as artes das trevas, e a gente sabe que o Dumbledore não era professor de defesa contra as artes das trevas, mas tudo bem, né? Acho que a gente tem um sentido ali pra isso acontecer dentro do filme, então eu não fiquei inteiramente desapontada com esse momento, mas o Jude Law como Dumbledore me surpreendeu muito, porque nos trailers eu não tava conseguindo ver ele como Dumbledore, e no filme ele está o Dumbledore perfeito. Eu fiquei muito, muito feliz com esse personagem, acho que ele representou bem, deu até raiva, igual eu sinto quando eu assisto qualquer um dos filmes de Harry Potter, quando eu leio qualquer um dos livros, eu sinto raiva do Dumbledore, porque ele é um escroto, né? Então deu pra sentir esse ódio, né? Porque ele é da mesma forma que ele é com o Harry, ele é com o Newt, então rolou isso. A fotografia do filme está incrível, tá linda, maravilhosa. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme em IMAX e em 3D, sério, façam isso, porque eles fizeram uns efeitos incríveis, muito lindos, uma coisa que, sério, tirou meu fôlego muitas vezes, assim, a forma com que eles trabalham os efeitos e tal. Os animais fantásticos que aparecem são legais, né, com destaque para o Pelúcio, que inclusive está na minha camiseta, que é o grande herói do filme, né, digamos assim. Se vocês assistirem, vocês vão entender. Eu acho que ele é um dos grandes potenciais aí pra um super-herói dentro do filme, né, porque ele se destaca muito, ele tá muito fofo, ele tá muito incrível. Eu acho que tem alguns personagens que são introduzidos que depois desaparecem sem mais nem menos, que você fica meio tipo, beleza, né. Eu acho que no final das contas eles tinham uma coisa que eles precisavam contar, né. Esse filme ele funciona como uma espécie de transição, né, do primeiro filme pra realmente a grande história, mas eu acho que eles não souberam incluir elementos o suficiente dentro do filme pra ter uma história consistente e que fosse agradável. Eu sei que muita gente vai discordar, eu sei que muita gente amou o filme, o pessoal aplaudiu a sessão depois, mas é isso, gente, a gente tá aí pra ter opiniões diferentes. Eu estou desapontada, porém não surpresa, né, porque eu já imaginei que
eu fosse me decepcionar com o filme, mas pretendo continuar assistindo os outros filmes, porque eu quero saber onde essa franquia vai dar. Eu acho que ainda tem chance dela ter uma reviravolta pra cima, né, dela passar aquela sensação que passou no primeiro filme, então vou continuar assistindo. Eu só sinto que a gente pode ter sido enganado pra ter que esperar mais 2 anos pra descobrir algumas coisas que são reveladas nesse filme. Isso me chateia bastante, né, porque eu queria realmente descobrir coisas, né? Eu não gosto de ser enganada, eu não gosto de ser iludida, acho que ninguém gosta, e de ser enrolada em acreditar em determinadas coisas. E claro, no final do filme a gente tem uma grande revelação bombástica, que é o tal do segredo que todo mundo tá tentando esconder aí, né? Eu não vou falar sobre isso agora. Se vocês quiserem um vídeo com spoilers, comenta aqui embaixo, eu ainda não tenho certeza se eu quero falar muito mais sobre isso, mas se vocês pedirem, se tiverem coisas interessantes pra gente discutir, pra gente conversar, teorias até pra gente criar, eu posso fazer um vídeo com spoilers mais pra frente, então deixem um comentário aqui embaixo, deixem um joinha aqui nesse vídeo, comentem o que vocês acharam do filme, porque eu acho que é interessante a gente ter essa discussão de vários fãs diferentes, é legal a gente poder conversar e debater sobre isso, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!